perderam fila. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Bom dia, a paz seja com todos. Amém. Abre a sua Bíblia comigo em João 14. Nós vamos ler o versículo 12, 13 e 14. João 14. Isso aí. A partir do versículo 12 diz assim: Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, nós estamos aqui, lemos a Tua palavra e somos conduzidos pelo Teu Espírito. Nesta hora, silencia, Deus, a minha alma, para que o Teu Espírito, Senhor, se conecte ao meu Espírito e o Senhor possa, Senhor, falar conosco aquilo que é do céu para nós, as verdades do Teu reino, e que isso produza, neste tempo, nesta terra, efeitos e frutos, conforme a Tua palavra, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém. Você pode sentar. A palavra de Deus está dizendo que fará as mesmas obras que eu tenho. Eu quem? Jesus. Isso aqui é Jesus falando aos discípulos. Então ele está dizendo que fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores. Isso era algo específico para os discípulos? Sim ou não? Não. Um pouquinho antes está dizendo que é para todo aquele que crer. Então, a promessa que foi liberada lá atrás, ela continua vigente, continua válida, continua funcionando. A promessa é para todo aquele que crer. Então, existe um convite para mim e para você de nós sermos revestidos de poder do Espírito Santo, porque a bem da verdade é que eu e você não podemos fazer nada, então tudo isso vem por capacidade do Espírito Santo, mas o convite é para nós fazermos as mesmas obras ou obras maiores. Estamos em ano de posicionamento. O pastor Tiago tem liberado sobre nós a palavra de que veremos obras maiores. E a pergunta é, por que é que isso não está acontecendo? Por que é que as igrejas adormeceram? Por que é que nós não vemos mais milagres como víamos no passado? Nós vimos, haviam as cruzadas de milagres, não é isso? Milagres aconteciam, cegos começavam a enxergar, os mudos começavam a falar, a gente via os surdos ouvirem. Por que é que os milagres pararam de acontecer? Por que é que paramos de nos mover em obras maiores, se a palavra está dizendo que é para todo aquele que crê em Jesus? Você crê em Jesus? Sim, eu também. Por que é que não estamos nos movendo nisso? Abra a tua Bíblia agora comigo em Lucas 10. Lucas 10, versículo 19. Lucas 10, 19, a palavra de Deus diz assim: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre as cobras e os escorpiões e todo o poder do inimigo. Nada lhe causará dano. Diga nada. Nada lhe causará dano, mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegrem-se, porque os seus nomes estão registrados no céu. E aqui, querido, existe um alerta da parte de Jesus sobre algo que todos nós, em alguma área da nossa vida, vivemos, chamado orgulho. E aqui o alerta de Jesus é com orgulho: olha, não se alegre porque você fala, sai em nome de Jesus e um espírito imundo te obedece. Ele não te obedece por sua causa, ele obedece por causa de quem? Do nome de Jesus. Então não se alegre por isso. Jesus, ele está fazendo um alerta, porque a tendência natural do homem é se gloriar no exercício de poder. Uau, eu orei, aquela pessoa foi curada, foi porque eu orei. Não, meu irmão, não foi porque você orou, não. Você era a pessoa que estava disponível na hora. Foi porque o nome de Jesus continua tendo todo o poder. Continua surtindo efeito, porque aqueles que creem em Jesus fazem as mesmas obras que ele fazia. Jesus, ele curava, ele libertava, era o que Jesus fazia. Então existe essa tendência e isso vem do orgulho e muitas vezes resulta na queda de homens talentosos. Jesus, ele dá um sério aviso aqui: não podemos nos gloriar em absolutamente nada. Nada do que fazemos impressiona a Deus. Por quê? Porque todo dom vem de Deus.
Uau, eu orei, aquela pessoa foi curada. E você acha que Deus está te aplaudindo? Não, a glória é dele, é o nome dele que faz todo efeito. E ele já está acostumado com isso, porque essa é a realidade do céu. É nós que não estamos habituados a isso. O cristão, ele tem a mesma autoridade que Jesus Cristo para orar ao Pai. E a gente precisa praticar essa oração que traz a glória de Deus para Deus. De novo, precisamos praticar a oração que traga a glória de Deus. E essa glória é para quem? Para Deus. Nós não ficaremos com absolutamente nada. Então, as nossas orações, elas não devem ser egoístas. Atos 1, versículo 8, vai dizer assim: e vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Olha que interessante. A Bíblia não fala sobre dar testemunho, ela fala e serão testemunho. Então ela não está falando de dar testemunho, ela está falando de ser testemunha. E dar é diferente de ser. A bem da verdade, queridos, é que dar testemunho deveria acontecer em detrimento de ser. Mas quantas vezes você já não ouviu pessoas contando causos? Não, porque depois que eu fui na igreja, Jesus me abençoou de uma forma. Depois que eu fui na igreja, Jesus me curou. E as pessoas dão testemunho. Mas quando você olha para ela, você vê Jesus? Elas não são testemunho, elas só contam o que Jesus faz. Mas Jesus não é visto nelas. E a Bíblia não faz o convite, quando fala que nós receberemos o poder, ela fala assim: vocês vão receber o poder e serão testemunha. Então, quando eu recebo o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem sobre mim, não é para eu contar causos, é para eu ser testemunha, é para que as pessoas vejam Cristo em mim. É para isso. Então, dar é diferente de ser. É Cristo viver em mim. Eu ainda não estou acostumada a mexer com esses tablets, gente. É Cristo viver em mim. É deixar que Cristo se manifeste na minha vida. Gálatas 2:20. A Bíblia vai dizer que eu fui crucificado com Cristo, porém não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. Isso é ser testemunha. O pastor Josué postou uma frase ontem sobre isso, né? De parecer, não é isso? As pessoas têm que ver Jesus em você. Não adianta você contar que Jesus mudou a tua realidade se as pessoas olham para você e enxergam em você a mesma pessoa do passado. O que é que está sendo transformado em mim, em você? Cristo em mim. E a gente não pode limitar essa promessa de João 14, de fazer as mesmas obras de Jesus e obras maiores. Não se trata só de coisas espirituais, porque aí a gente acha que são só as coisas espirituais. Não, porque Jesus, ele tratava o espiritual, ele salvava, mas ele libertava, mas ele tratava no físico. Ele tratava no emocional. Jesus, ele tratava em todos os campos. Pastora, me dá prova disso. Quando a gente vê lá os discípulos falando, vendo a multidão ali em volta de Jesus, ele fala, mestre, a gente precisa mandar eles embora, porque está dando a hora, fim de dia, eles estão com fome. Eles estão com fome? O que nós temos aqui? O que nós vamos fazer? Então, alimenta eles, 5 pães e 2 peixes. Vamos dar comida. Ali, queridos, Jesus deu alimento físico, comida. Jesus curou enfermidades, físico. Então, quando a gente fala dessa promessa de João 14, nós não estamos falando só de obras, eu vou orar. Não é só orar, não. Você pode orar, Deus pode fazer milagres por meio da oração, mas não é só orar. É vestir, cuidar, servir, amar, tratar. E assim Cristo em mim se manifesta. Para eu ver obras maiores, eu preciso entrar no contexto de servir. Eu preciso servir. Amém? Marcos 16, versículo 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal,
e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A palavra de Deus está dizendo que os sinais acompanharão aqueles que creem. Você não vai correr atrás disso. Você não vai se esforçar para que isso aconteça. Cristo em mim, já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Então os sinais, por meio daquilo que eu creio e professo, o Espírito Santo de Deus está sobre mim, os sinais acompanharão. Não é por esforço meu e teu. É uma promessa. É uma promessa da parte de Deus. Os sinais, eles seguem, não os que duvidam, ou o que negam as possibilidades, ou aqueles que usam desculpas da incredulidade para não realizar esses atos. Os sinais, eles estão disponíveis para todo aquele que crer. E aí, queridos, sobre crer, a gente tem que entender que é crer sem duvidar. A gente tem que entender que no céu nós não vamos precisar dos dons. Os dons, eles são transitórios, são temporários. Então tudo aquilo que é liberado em 1 Coríntios 12, sobre os dons ministeriais, os dons espirituais, tudo aquilo que Deus disponibiliza de ferramenta é para você usar agora. É este o tempo de nós usarmos. Você está esperando o quê, meu irmão, para orar pelos enfermos? Você está esperando o quê para se mover em palavra profética, em línguas estranhas, nos dons que estão liberados, em palavra de conhecimento? Você está esperando o quê? Isso já foi liberado. A palavra de Deus diz que Deus já deu para cada um. E é interessante porque quando você lê, eu não vou entrar nesse contexto, mas quando você lê 1 Coríntios 12, ele fala que para cada um ele deu dons para o benefício de todos. Então Deus, quando ele libera algo sobre mim e sobre você, ele está pensando no todo. Então aquilo que eu carrego serve para você. E aquilo que você carrega serve para mim, não é para você mesmo. Porque Deus não é egoísta, Ele não trabalha, Deus trabalha de uma forma muito plural. Deus trabalha na forma de corpo. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar sobre corpo em Coríntios. É assim que funciona. E é por isso também que você não precisa querer o que o teu irmão tem. Porque você precisa do seu irmão para ter o que ele tem. Porque senão você descarta ele. E aí você se torna orgulhoso. Olha só que interessante. É uma graça de Deus. De dar para cada um segundo a vontade dele. Porque ele está na eternidade. Ele sabe o que precisa dele liberar sobre você. Ele sabe exatamente o que a Flávia precisa, porque ele sabe aonde ele vai colocar a Flávia. Ele sabe exatamente o que o Tiago precisa carregar, porque ele sabe quais são os lugares que o Tiago vai pisar e acessar. Então, meu irmão, não queira vestir o meu sapato, porque você não vai andar no mesmo caminho que eu. Fique feliz com aquilo que Deus colocou sobre você. A gente tem a tendência de olhar pela janela e achar que a casa do outro é sempre melhor, a grama é mais verde, não é isso? Se alegre com aquilo que Deus colocou sobre você. Porque aquilo que Deus colocou sobre você é necessário. Para quando, pastora? Para agora. É para agora. No céu, Deus não precisa disso que está sobre você. Deus não precisa do seu dom. No céu, Deus não precisa da sua oração. No céu, você não vai orar por ninguém doente, porque no céu não haverá enfermidades. Então, dons de cura não precisam ser manifestos nos céus. Eles precisam ser manifestos agora. Neste tempo. É para agora, meus irmãos. E por que a igreja adormeceu nos dons? Porque é que a igreja se acomodou em ficar esperando que um pastor ou um profeta suba no altar e faça tudo. Parece que a gente está querendo a papinha, né, já mastigada, comida de neném, que não precisa nem mastigar, é só engolir, que sustenta. Oh, meu irmão, o convite é para eu e você fluirmos naquilo que já foi liberado sobre nós. Existe um convite, por isso que esse ano é ano de posicionamento, e isso vai requerer de você novas atitudes. Uma nova forma de pensar, é sair da zona de conforto, é ser desconfortável mesmo. Olha só que interessante, a palavra de Deus diz em Tiago 1, versículo 6. Mas quando pedirem, façam com fé sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Quem duvida não deve esperar receber coisa alguma. Quando nós oramos e quando nós nos movemos e quando nós nos movimentamos profeticamente, nos dons, naquilo que Deus disponibilizou para nós como igreja, nós precisamos acreditar que aquilo funciona. Nós precisamos ter fé que o poder do Espírito Santo que habita em nós, a presença de Deus, se manifestará. Haverá uma resposta, porque sim, o céu responde. O mundo espiritual está em constante movimento, ele não para. Ele não para.
Então o céu responde ao nosso posicionamento. Marcos 11, 22 e 23 vai dizer: então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida no seu coração. Meu irmão, quando você vai orar por alguém, você precisa ser a primeira pessoa a acreditar que o poder de Deus, que é liberado pela boca que está orando, vai acontecer algo. Porque o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus carrega poder para mudar realidades. Nós precisamos crer. As obras de Jesus, elas consistiam em curar toda espécie de males e doenças, expulsar demônios, ressuscitar mortos, limpar leprosos, realizar imensuráveis atos de libertação de todas as obras de Satanás. Jesus controlou elementos, Jesus multiplicou comida, Jesus caminhou sobre as águas, Jesus restaurou uma orelha que foi arrancada, Jesus transformou água em vinho e realizou tudo o que se propôs a fazer, tanto no material quanto no espiritual. E a promessa continua vigente: obras, todo aquele que crer em mim fará as mesmas obras e obras maiores. Jesus fez tudo isso. O que Deus disse hoje é: ative o profético. Nós precisamos liberar o profético no meio da igreja. Nós precisamos nos movimentar com o profético no meio da igreja. E queridos, todos nós somos proféticos. Se você tem o Espírito Santo de Deus sobre você, você é profético. Você talvez não seja profeta, mas profético todos somos. Todos nós nos movemos pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós carregamos dons. Todos nós precisamos servir. Todos nós. E baseado nisso, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que queimou no meu coração por um bom tempo. Está em Atos 3. Atos 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos devagarinho, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, porque eu vou discorrendo aos poucos nesse texto. A palavra de Deus diz assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E antes da gente prosseguir, eu preciso dar uma paradinha aqui, porque uma das coisas que impede a gente de fluir nesse ambiente profético, de entregar às pessoas aquilo que elas precisam receber, de deixar o Espírito Santo fluir, é nós não termos a revelação, a compreensão daquilo que nós carregamos. Pedro é muito convicto. Você está esperando esmola, Pedro olha e ele fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu sei que eu tenho, eu dou. Ele sabia que ele carregava algo que era poderoso, que podia mudar a realidade da vida daquele homem. Meu irmão, muitas vezes eu e você não estamos fluindo naquilo que Deus depositou sobre nós, porque nós não acreditamos em nós. Não é em Deus, você não acredita no poder de Deus que está sobre você. E eu não estou fazendo um culto a você mesmo, não é isso. Mas você precisa entender o que você carrega. Você precisa entender que o Espírito, quando eu falo do Espírito que está sobre você, não é qualquer Espírito, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. É o mesmo, poderoso para fazer todas as coisas. É o mesmo Espírito que se movimentava sobre as águas lá, quando Deus criou o mundo. É a Trindade de Deus. E a Bíblia fala que esse Espírito, Tiago já ministrou aqui, que hoje o Espírito Santo, ele habita em mim, habita em você. E meu irmão, muitas vezes a gente não tem a consciência da grandeza e do quão poderoso isso é. E por isso não fazemos o que precisa ser feito. Porque não acreditamos naquilo que carregamos. Não temos a visibilidade do poder que está sobre nós. Aí alguém chega em você e fala: ora por mim. Aí você fala assim: pede oração para o pastor. É o pastor que tem que orar por você. Por quê?
O mesmo Espírito que está sobre o pastor está sobre você. Por que é que você perdeu a chance de manifestar o reino e a glória de Deus? Porque não acreditamos naquilo que estamos carregando. Você precisa entender a dimensão daquilo que você carrega. O Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus, habita em você. É o Espírito Santo quem executa tudo que o Pai ordena por meio do nome de Jesus. E às vezes a gente anda como um mendigo espiritual. Você tem tudo o que você precisa, você carrega o próprio poder de Deus sobre você, e você fica mendigando, pedindo esmola. Então, como Pedro, eu dou aquilo que eu sei que eu tenho. Olha, meu irmão, hoje a minha realidade é essa. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho um Deus que é poderoso para mudar a tua história. Mas eu posso orar por você agora, e eu acredito que a minha oração, em nome de Jesus, por meio do poder do Espírito Santo que habita em mim, ela pode te tocar, e você pode ser curado. E você pode ter um documento que é liberado. Você entende isso, meu irmão? Mas você precisa ter certeza do que você carrega. A gente só consegue fluir quando a gente entende quem está em nós. Versículo 7. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem ficaram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. E aqui eu preciso também parar para dizer, você viu o que Pedro faz? Pedro ora, Pedro libera algo sobre ele, mas a palavra de Deus, ela diz que Pedro pega pela mão e ajuda a se levantar. E o Espírito Santo está aqui querendo nos ensinar que vai muito além de orações. É o estender a mão e ajudar a levantar. Meu irmão, tem coisas que Deus vai fazer assim, ó. Orou, curou. Mas, por exemplo, tem pessoas que você vai ter que discipular, amar, cuidar, ter conversas difíceis. Processo. E isso também é manifestar a glória e a grandeza de Deus. E isso também é revelar o poder de Deus. Então tem coisas que vão acontecer de uma hora para outra, tem coisas que vão ser gloriosas e sobrenaturais, mas aqui Deus está ensinando que sim, tem situações que nós vamos ter que investir tempo, estender os nossos braços, conversar, ver transformação de caráter, pequenas mudanças, vai ser gradual, mas vai acontecer, porque não será tempo perdido. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual ela é lançada. Então, meu irmão, invista tempo em pessoas, gaste tempo. Este ano é ano de posicionamento. Você vai precisar se posicionar e entender que a sua vida não gira em torno de você mesmo. Deus nos criou, queridos, para o reino, nos inseriu num corpo. Você não é uma parte isolada do corpo, você não reina sozinho. O cabeça deste corpo é Cristo, e nós precisamos entender que quando a gente se posiciona vislumbrando, visualizando o todo. Então, o que Deus quer de você não é só para você. Isso toca outras vidas. Isso toca pessoas. Nós precisamos nos posicionar, e você vai sair da tua zona de conforto. Vai ser desconfortável muitas vezes, irmãos. Às vezes nós estamos buscando uma explosão de poder, estamos ignorando o fato de que Deus quer se manifestar na nossa vida cotidiana. Sim, é o ordinário se tornando extraordinário. Às vezes, eu fui ministrar quarta-feira na igreja da pastora Jane Márcia, lá em Guarulhos, na igreja Atos. E eu estava lá e a gente ministrou sobre servir. E eu falei que é engraçado, porque quando a gente fala, vamos para o culto, alguns irmãos ligam on. Ops, agora eu estou on. Vem para a igreja, vou servir. Hoje eu vou servir. Porque hoje eu estou na escala, hoje eu vou servir. Eu ligo o on do Espírito Santo. Não, hoje eu quero ouvir a voz de Deus. Hoje eu preciso ouvir o que Deus está falando. E aí a gente parece que conecta quando está indo para o culto. Meu irmão, você devia estar conectado o tempo todo. Porque Deus usa o ímpio, Deus usa os seus filhos, Deus usa a sua família. Deus usa pessoas que você não conhece. Deus usa situações na tua casa para falar com você. E às vezes você está perdendo, por quê? Desligou. Desligou o Wi-Fi, não sei por quê. Devia estar conectado o tempo inteiro. Devia estar recebendo de Deus o tempo inteiro. Parece que a gente só liga o on quando vai para a igreja ou quando a gente está numa escala. Meu irmão, é tempo de posicionamento. Fica ligado o tempo todo. Você vai ver Deus te usando nos lugares menos prováveis. Menos prováveis. Eu estou me treinando, e eu confesso, eu estou me treinando, né, Tiago? Eu me treino muito nisso.
Viajar para a Bahia da última vez, eu vou contar para vocês depois o que aconteceu. Mas é um treino de ficar assim, deixa eu ficar ligada, porque Deus está falando alguma coisa, eu quero entender, eu quero discernir. Não, eu preciso ficar conectada, eu preciso entender. Acontece uma situação, sabe aquela coisa de você parar e falar, Deus, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Antes de reclamar. Deus, o que o Senhor... Na terça-feira do acidente, eu cheguei aqui na igreja, a Bia, Deus usou a boca da Bia. Cheguei aqui na igreja, aquela chuva... Irmãos, para chegar aqui foi difícil na terça. Eu tive que pedir para o Uber entrar na garagem da minha casa, porque eu não tinha condição de pôr o pé na rua. Era um rio que passava na frente da minha casa. E eu tinha que vir para cá, porque irmãos podiam vir e eu estava com a chave da igreja, eu e a Creuza. Peguei um Uber, parei lá, peguei a Creuza, viemos. Chegamos aqui, aí a situação da Catarina e tal. Eu falei, nossa, aí a gente ia viajar. Hoje, no domingo à tarde, a gente tinha, para uns dias de descanso. E a médica falou, nada de praia, piscina, esquece, casa, pós-cirúrgico, cuidados de pós-cirúrgico. Quando eu pisei aqui na igreja, a Bia pegou e falou assim, o acidente de hoje é o livramento de amanhã. Irmãos, eu não reclamei de nada, não. O Miguel falou, a gente não vai mais. A gente só vai em outra situação. A gente vai. Sabe aquela coisa de, opa, Deus já falou, o acidente de hoje é o livramento de amanhã. Peguei aquilo para mim. Ok, Deus, eu entendo que o Senhor é soberano, algo pior poderia ter acontecido, ou, de repente, a gente não sabe, nesses dias de descanso, o Senhor nos deu um livramento. Obrigado, Jesus, não vamos reclamar. É sobre isso, é sobre estarmos conectados. É fazer do ordinário o extraordinário. Versículo 9, quando o viram caminhar, e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, aonde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Queridos, pausa aqui. O fato de Deus usar a minha vida e a sua vida vão atrair dois tipos de pessoas. Primeiro, os curiosos. Gente que quer ver o que está acontecendo. Só curioso, não vai ajudar em nada, não vai agregar nada, não vai viver a transformação, a realidade do milagre, não vai andar com Jesus, mas é curioso, quer estar perto só para ver o que está acontecendo. Atrai esse tipo de gente. E também vai atrair pessoas que são interessadas em viver algo porque viu que algo fluiu de você. Opa! Eu vi que quando ele ora, aquela pessoa acontece tal coisa. Então eu vou andar com ele porque eu quero isso aí que ele tem. Interessado. Ou interesseiro. Dois tipos de pessoas. Meu irmão, o que você faz com elas? Nada. Continua fluindo naquilo que Deus depositou sobre você, entendendo que não se trata de você, se trata de Deus e dê a Ele o que é dele. Não fique com a glória para você. Não retenha nada que é de Deus. Dê para Deus aquilo que é de Deus. E o que você faz? Você espanta essas pessoas, manda embora? Não. Deixa elas perto. Deixa elas perto de você. Quem sabe um dia o amor de Deus toca profundamente, a realidade delas são transformadas. A bem da verdade é que pessoas não podem definir quem você é. Amém? Seguimos, versículo 12. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que vocês ficam surpresos com isso? Disse ele. Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram, rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas deste fato. Versículo 16, pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos teus olhos. Sabe o que Pedro está falando? Olha, vocês estão impressionados. Vocês estão achando que nós fizemos que esse homem fosse curado? Não, não foi nós. Foi Jesus. Aquele lá que vocês desprezaram, rejeitaram, escolheram que um bandido fosse solto do que Jesus. Sabe esse daí? Então, mas Deus ressuscitou ele. E nós somos testemunhas. E ele está falando de novo sobre ser.
sobre ser testemunha. E aqui, queridos, é interessante porque ele fala que foi pela fé no nome de Jesus. O que é fé? Hebreus 11 vai falar sobre fé. Certeza daquilo que a gente não vê. A fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos. A fé, ela está falando de algo que você espera que aconteça. A fé, ela dá a convicção de coisa que você ainda não está vendo. Isso é fé. E eu tenho sido muito instigada a me mover nisso, sobre fé. Sobre orar por pessoas onde os meus olhos não enxergam a realidade. Eu estou sendo instigada e provocada por Deus, irmãos. Porque muitas vezes nós olhamos para uma realidade e a gente fala, não, acho que não é para orar por isso não, isso é coisa da minha cabeça. Fomos para a Bahia, eu e o Tiago, Salvador. Muitos irmãos sabem que nosso voo foi cancelado. Cancelado não, foi cancelado e foi reagendado. Irmãos, que desgaste aquele dia. Eu e o Tiago, a gente estava em jejum, né, Ti? A gente tinha feito um jejum durante um tempo. Os irmãos lá na Bahia, não preciso nem falar, que aquele povo ama, assim, a presença de Deus de uma forma. Eles têm fome e sede. A gente chega lá, eles estão em consagração, eles estão em busca. É muito fácil, é muito gostoso ir lá. E aí o que aconteceu? Nós estávamos aqui também, eu e o pastor Tiago, em jejum, consagração, orando, tínhamos palavras. Eu ia ministrar na sexta, não é isso? A gente ia chegar lá na sexta, né? Era sexta, sábado e domingo. Eu ia ministrar na sexta, Deus já tinha me dado uma palavra para sexta-feira à noite. No sábado íamos ser eu e o Tiago, e no domingo você que ia encerrar, né? Era isso. O que aconteceu? Sexta-feira estamos dentro do avião. Malas despachadas, tudo feito, tudo bonitinho, dentro do avião. Eu já estava até com cinto. O Tiago, muito cansado, sabe quando senta e já fecha o olho para dormir, para cochilar? Aí vem, senhores passageiros, informamos que o voo com destino a Salvador está cancelado. Pedimos que vocês façam pronto desembarque, manutenção não programada. Eu olhei para o Tiago e falei, e agora? Eu falei, como assim? Como assim, voo cancelado? Eu falei, a gente ia pregar hoje. Como é que... E agora? Vão colocar a gente em outra aeronave? Descemos e fizemos tudo que a companhia pediu. Irmãos, que desgaste. Mandaram a gente para uma fila de recheck-in. Aí você pensa que é dentro do aeroporto. Não. Então, eles já sabem o que vai acontecer, porque eles fazem você sair do aeroporto. Então, tudo aquilo que a gente passa, as esteiras, aqueles raios-x, né? Saímos do aeroporto. Quando a gente saiu, eu falei para o Tiago, por que a gente está saindo do aeroporto? Não é só um recheck-in? Eu falei, não vão colocar a gente em outro avião? Né? A gente tem que sair, fazer tudo de novo? Não entendi. Vamos para a fila. Irmãos, a gente não conseguia sair do avião, fomos um dos últimos a sair, uma fila quilométrica. Nós ficamos por 5 horas em pé, numa fila, com um monte de gente brigando e reclamando, né? Aqueles shows, né? Porque todo mundo tem a sua necessidade. Então, tinham viagens pagas, passeios pagos, tinha gente que ia ser madrinha de casamento, tinha todas as situações, e tinha gente que ia pregar fora. E aí eu estou lá na fila, e aí eu mandei mensagem, eu mandei mensagem para a Carol. Aí ela, vaza, vai ser bênção, não sei o quê. Eu falei, isso, já vai orando, porque o nosso voo já foi cancelado, e eu estou aqui na fila do recheck-in, não sei o que vai acontecer. Aí eu tinha uma palavra que Deus tinha liberado, e eu me movo, querido, se tem uma coisa que eu sou obediente, aquilo que Deus fala, eu obedeço. Eu sou obediente, eu tenho muito temor a Deus. E aí eu tinha ido com uma palavra assim, o Tiago está indo como pastor, mas Deus está te levando desta vez como profeta. E eu tinha isso no meu coração, e estamos lá na fila. E aí Deus falando assim, eu espero você agir como profeta. O Tiago é pastor, você é profeta. Aí você fala, profeta, profeta, profeta. Aí a Carol, profeta, vaza. Elias mandou o sol parar. Elias orou e parou de chover. Elias orou e choveu. Ora, profeta, ora. E eu estou lá na fila. E aí eu comecei, não, Deus, o Senhor vai fazer, não. Vou chegar lá. Em seu nome, o nome da conferência em Salvador, em seu nome. Aí você, né, se apropria. Olha como a gente vai se apoderando daquilo que a gente carrega. Aí eu comecei, não, em seu nome, Jesus, nós estamos indo lá em seu nome. Deus, o Senhor deu palavra, nós jejuamos, nós não estamos em pecado. Aí, na hora que desce, aí é interessante, né? Por isso que eu falo que eu abro o meu coração e eu não tenho problema com isso de expor as minhas vulnerabilidades. Estamos lá, o Tiago desceu e falou, linda, vamos acreditar que Deus deu um livramento. Eu olhei para ele e falei, não. É muito fácil eu acreditar que Deus deu um livramento e me apoiar nisso,
né? Eu falei, não. Porque se Deus quisesse dar um livramento, Ele arrumava a aeronave e me levava. Deus podia segurar aquele avião na mão dele. Deus é poderoso. Não, Deus podia dar o livramento da forma que Ele quisesse. Não foi livramento. E eu comecei a instigar Deus e falar, Deus, alguma coisa o Senhor quer fazer nesses dias. Alguma coisa o Senhor está movendo. E eu só falava assim, Deus, só me explica. Eu só queria entender o que está acontecendo. Né? Porque é tudo muito estranho para a gente. Eu e ele frustrados dentro do aeroporto, 5 horas, cansado. A gente olhava para a cara do outro, não tinha água na fila, não vieram dar água para a gente, nada. 5 horas ali, ó, em pé. Eu não aguentava mais de dor, assim, na minha lombar. Eu abaixava assim no chão para alongar. Eu falava, Jesus, eu não aguento mais ficar aqui. E eu falei, não é só livramento. Não. E eu comecei a instigar Deus no meu pensamento. E eu falava, Deus, eu preciso entender. E aí eu falei assim para o Tiago, o povo já tinha dado barraco. Aí a gente ouve o povo falando assim, os da frente, só tem voo para amanhã agora. Só amanhã. Eu olhava para o Tiago e falava, hoje, balbal, já era. Eu falei, tá bom, hoje já era. Eu preciso entender por que Deus está segurando a gente aqui. E aí eu falei assim para ele, eu falei, não, faz assim. Quando chegar lá, deixa, que eu vou falar com essa menina aí. E eu estava, irmãos, na expectativa, em seu nome. É para eu me mover no profético, é para dar uma de louca? Aqui é o lugar, ninguém me conhece. Vou dar uma de louca. Eu falei, é isso aí, vamos lá. Aí eu falei assim, Tiago, deixa que eu vou falar com ela primeiro, depois você entra. Irmão, cheguei cheia de ousadia, cheia do Espírito Santo. Cheguei lá e fiz assim para ela, olha bem nos meus olhos. Aí ela me olhou. Tiago está aqui, gente. Se eu contar alguma coisa diferente, você pode me corrigir. Falei, olha bem nos meus olhos. Aí ela ficou me olhando, acho que ela pensou, quem é essa louca, né? Falei assim, conhece Deus? Falei para ela, já ouviu falar de Deus? Aquele que criou tudo lá em Gênesis? Aquele que quando Ele fala, haja, o negócio acontece? Eu falei, já ouviu falar de Deus? Pois eu acredito num Deus que é poderoso. Em nome de Jesus, atualize o seu sistema aí, porque vão aparecer 2 lugares, porque eu e meu marido, nós temos um compromisso. Nós temos que pregar numa igreja, está tudo preparado, tem pessoas nos esperando. Atualiza o teu sistema em nome de Jesus, porque vão aparecer 2 lugares numa aeronave hoje. Eu preciso chegar na Bahia hoje. Atualiza. Aí ela atualizou, olhou para mim e fez assim, moça, não tem lugar. Falei, não, era para dar uma de louca, não era? Não, eu falei, deixa eu ver esse negócio, vira aí, eu falei para ela. Atualiza de novo, em nome de Jesus, eu falei para ela, atualiza esse negócio aí, eu preciso ir para a Bahia. Eu tenho que chegar naquele lugar, atualiza isso aí em nome de Jesus. Aí ela atualizava várias vezes. Moça, não tem mesmo, não tem. Aí eu olhei para ele e falei, resolve isso aí. Vim para casa, irmãos. Eu não tenho problema em expor a minha vida, por quê? Porque a gente aprende para ensinar. A autoridade vem pelo exemplo. Saí de lá frustrada, né, Tiago? Aí deram um voucher de alimentação, aí nós comemos, aí eu falei para o Tiago, também vamos gastar tudo. Vamos comer até o que a gente não tem vontade, vou gastar tudo esse dinheiro. Almoçamos no aeroporto, viemos embora, pegamos o Uber. E eu cheguei em casa, e quando eu cheguei em casa, eu chorei. Ali era meu lugar seguro, eu chorei. E eu chorei e falei assim para ele, o que foi que Deus falou com você? Ele falou, até agora nada. Eu falei, para mim também. Falei, para mim também. E eu confesso, eu estou frustrada. Aí mandei mensagem para a Carol. Se era para dar uma de louca, eu já dei e confesso, não funcionou. Não funcionou. Irmãos, fui para casa e falei assim para Deus, Deus, eu continuo sem entender o que aconteceu. O Senhor podia ter feito, mas o Senhor não quis fazer. E tudo bem. Só que isso gerou no meu coração uma tristeza. E eu só falava assim, Espírito Santo, me mostra. Eu preciso que isso se torne entendível. Eu sou essa pessoa. Deus lida, irmãos, com cada um de um jeito. E eu, de verdade, uma vez uma pessoa chegou e me falou, você é orgulhosa com Deus? Não, eu sou verdadeira com Deus. Eu funciono assim, eu falo, Deus, eu quero entender, eu quero ser parte desse negócio, mas eu preciso entender o que o Senhor está fazendo, né? Deixa eu, pelo menos, entrar no negócio entendendo o que está acontecendo. E eu falava assim, na expectativa da fila, eu pensava comigo assim, eu falava, nossa, isso aqui vai render um testemunho. Atualiza em nome de Jesus, viu, irmãos, em seu nome. E eu falava, Deus, eu vou usar isso em seu nome. É um baita de um testemunho. Porque Deus vai olhar e falar assim, eu ainda brinquei com o Tiago, eu falei, né, que Deus está lá no trono, sentado, e está vendo todo esse vucu-vucu. Quando a gente chegar lá, Deus vai apertar o botãozinho e vai falar assim, o deles está liberado, deixa eles entrar. Irmãos, voltei para casa e chorei frustrada. E eu falei, Deus, eu só queria entender. Dia seguinte, nós nem dormimos, de madrugada, mudaram o nosso aeroporto, fui para outro aeroporto, não era mais Guarulhos, aí nós fomos para... Não,
Congonhas, né? Nós estávamos em Guarulhos, fomos para Congonhas. Mudou o aeroporto, mudou o horário de voo, enfim. Avisamos a Bahia, o pessoal lá, Deus fez algo lindo lá, profético se movimentando e a gente aqui chorando. Deus fez algo lindo lá. A gente olhava e falava, Deus, por que a gente não foi? O Senhor tinha dado até uma palavra para esse dia, por que a gente não foi? Beleza. No dia seguinte, levantamos, fomos cedo para o aeroporto. E aí, o coração apreensivo, porque você fala, bom, se eu não fui ontem, pode ser que eu não vá hoje de novo, né? Talvez Deus não queira que a gente vá. Eu estava sem entender o que estava acontecendo. E a gente apreensivo, tal, esperando, e fomos entrar no avião. Irmãos, para entrar no avião, nós estávamos naqueles que tinha que entrar naquelas passarelas que faz assim, que são aquelas passarelas móveis, né? Então, tinha que entrar ali e acessar o avião. E quando nós fomos ali a gente ainda sem entender, e eu naquela, lembra do botãozinho? Meu botão estava ligado, porque eu estava esperando de Deus uma resposta. Eu queria que Deus falasse comigo. Eu falava, Deus, o Senhor tem alguma coisa para falar, e não é possível que, né? O Senhor movimentou tudo isso para quê? Eu precisava entender. E nós entramos ali na fila, e, irmãos, a fila simplesmente parou. Aí eu olhei para o Tiago, eu falei, será que a gente não vai entrar no avião? Está uma saga para entrar no avião. A fila parou e não andava. Eu acho que eram as mulheres que estavam com carrinho de bebê, né? As pessoas que entram, eles dão prioridade, né? Que entram primeiro, e parou. Quando parou a fila, eu estava ali, e aí eu olhava assim, a fila parada, e da onde eu estava, eu via a cabine do avião, e quando eu olhava a cabine do avião, eu via o piloto e o copiloto. E aí eu olhava para o piloto e o copiloto, e aquilo começou a gerar algo dentro de mim. E eu falava, coisa da minha cabeça. Isso é loucura, para. Aí o piloto saiu do avião, passou do meu lado, desceu. Eu falei para o Tiago, você viu o piloto? Ele falou, não. Eu falei, não é possível. Eu falei, só eu vi. Aí ele voltou. E na hora que eu estava ali na fila, eu ouvi, uma voz disse assim para mim, uma menina, ela está sendo curada. Uma menina está sendo curada. E eu olhava e via os dois homens. Eu falava, tá, uma menina está sendo curada. Eu falava, isso é loucura da minha cabeça. Vamos lá. Todos os voos que a gente fez até hoje, eu e o Tiago, eu não me lembro de sentar na frente, né? Sempre sobra lugar lá atrás, né? Que são os lugares mais baratos. Nesse voo, a gente estava na frente. Na hora que eu entrei no avião, minha poltrona era número 3. Normalmente, a gente senta na janela. Dessa vez, a minha poltrona era no corredor. E eu sentei no número 3. Quando eu sentei, o piloto entrou, fez assim, sentou e foi para a cabine dele. Eu falava, Deus, eu não falei nada para o Tiago, irmãos, porque havia uma luta dentro de mim. Havia uma batalha muito intensa dentro de mim. E eu falava assim, isso é loucura da minha cabeça, isso é loucura da minha cabeça, não, isso não... Aí eu falava, Deus, se não é... E dentro de mim, uma guerra. Deus, se não é loucura da minha cabeça, o Senhor vai criar uma oportunidade para eu chegar nesse homem, então. Irmãos, aquilo foi me corroendo a viagem inteira, eu não conseguia dormir no avião, eu não fechava o olho, aí passou a aeromoça servindo café. Aí ela parou do meu lado, eu fiz assim, deixa eu te fazer uma pergunta, você conhece esse piloto e esse copiloto aí, esse pessoal que está na cabine? Ela falou, conheço, já voei com eles algumas vezes. Ó, gente, preocupado. Você sabe se algum deles tem alguma filha, uma menina? Eu falei, é uma criança. Aí ela pegou e fez assim, não, tipo, louca, né? Eu falei, não, tudo bem. Ela falou, por que, moça? Eu falei, não, é porque desde a hora que eu cheguei aqui, eu sinto de falar alguma coisa para eles, é concernente a uma menina, mas tudo bem, não tem problema. Ela falou, vou ver, qualquer coisa eu te falo. E esse vou ver, queridos, o voo aconteceu e a menina não viu nada, ela esqueceu. E eu estou sentada e aquilo me corroendo por dentro. E eu falando, Deus, eu não posso perder a oportunidade, eu não sei se eu vou entrar aqui de novo, se eu vou ver esse homem na minha vida de novo. Se for isso mesmo, se o Senhor quiser. Eu falei, é a última, eu estava que nem Gideão, é a última vez, tá, Jesus? Vai acontecer alguma coisa e eu vou conseguir falar com esse piloto. Irmãos, a aeronave pousou, voo maravilhoso, abriu a cabine do piloto. Eu era no 3º lugar, então eu fui uma das primeiras a levantar. Só que aí, quando a gente fala de posicionamento, é sobre isso, né? A gente sempre espera um pouco para se levantar, porque o povo é afobado, desesperado, e eu não gosto disso, né? Então, mas o que aconteceu dessa vez? Quando a aeronave pousou, eu levantei e fiquei em pé. Eu falei, se a cabine abrir, eu vou lá. E eu fiquei posicionada. O Tiago, ele ficou me olhando porque a gente não levanta tão rápido assim, a gente espera os apressados, né? E eu fiquei em pé. E o Tiago não sabia de nada. Aí a menina olhou para mim e fez assim, com a cabeça. Eu falei, o piloto, ele pode falar comigo? Aí ela fez, você é a menina, né? Da menina, né? Eu falei, isso. Aí ela pegou e fez assim, espera aí que eu vou ver se ele pode te atender.
E ela abriu a porta da cabine. Quando ela abriu a porta da cabine, o piloto estava em pé, de frente para mim, e fez assim com a cabeça para mim. Eu falei, Deus, era o sinal que eu precisava. Eu pedi licença e entrei. Quando ele fez assim com a cabeça, eu fui. Eu falei, queridos, eu não conheço vocês, mas eu falei, quem era o piloto e o copiloto? Ele falou, eu sou o piloto. Eu falei, alguém de vocês tem uma filha, e ao que tudo me indica, é uma menina e é uma criança. Aí o copiloto pegou e fez assim, eu não. Aí o piloto olhou para mim e fez assim, eu tenho uma filha de 5 anos e é uma menina. Irmãos, na hora, meu coração, eu falei, meu Deus. Eu falei, é aqui mesmo o lugar. Aí, olha só, eu peguei e falei assim, querido, ela tem, porque Deus tinha falado, a voz tinha me dito assim, uma menina e eu estou curando. Eu falei, ela tem algum problema de saúde, alguma debilidade, alguma coisa que preocupa o coração de vocês? Aí ele olhou para mim e fez assim, não, ela é sadia. Aí, o Espírito Santo que estava sobre mim, me encheu de ousadia. Eu falei assim para ele, o Senhor está dizendo para você o seguinte, nos próximos dias, se algo acometer a tua filha, o Senhor já está dizendo que curou. Existe uma visitação da parte de Deus liberada para a tua filha, que é uma menina e é uma criança, e essa visitação é de cura. Mas é mais profundo do que isso, eu falei para ele. Deus te ama muito. Aí ele ficou me olhando, deu um sorrisinho. Eu falei, eu estou falando sério, Deus te ama muito. Porque era para eu estar em Salvador ontem. Eu falei para ele, eu estava no aeroporto de Guarulhos, dentro de uma aeronave, tudo pronto, o cinto já estava passado, Deus cancelou aquele voo. Eu fui para minha casa perguntando, Deus, por que é que o Senhor me tirou deste avião? E hoje eu estou aqui para te dizer que o Senhor está trazendo cura sobre a tua filha. Deus te ama muito, porque Ele mudou a minha logística, Ele mudou o meu tempo, Ele mudou a minha forma para alcançar você aqui hoje. Ele sorriu e fez assim, muito obrigado, muito obrigado. Deu um sorriso, eu virei as costas e saí. Irmãos, quando eu saí trêmula, e eu falei assim, Deus, o que é isso? Ele falou, o meu nome é por amor do meu nome que eu me movo, não é pela sua reputação, é o meu nome, e era ele que eu precisava alcançar. É o meu nome fazendo sentido na vida dele. O testemunho seria glorioso quando eu dissesse, apareceu a vaga e Deus fez, porque Deus nos ama. Deus nos ama, e Deus amava tanto aquele homem, que Ele mudou a logística e fez do jeito dele, da forma dele, por amor do nome dele. Irmãos, aquilo encheu meu coração de uma tal forma, que eu falei para o Tiago, agora faz sentido. Deus deu sentido a tudo isso. Deus deu sentido, eu falei, agora não tem problema, Deus mudou a logística, mas agora eu entendi o que Deus fez. Irmãos, por amor de uma pessoa. E aí eu vou transitar num outro aspecto. Muitas vezes nós não falamos e não entregamos, não liberamos aquilo que precisa ser entregado porque nós vamos por aquilo que vemos. Quando eu entrei na cabine, os meus olhos, né, o que o meu olho via, jurava que quem tinha criança era o copiloto, não era o piloto. Porque o piloto não parecia que era homem. A gente não pode ser guiado por aquilo que a gente vê. Quando Deus, e é por isso que eu falo que Deus está quebrando muitos paradigmas dentro de mim e vai começar a fazer isso com você também. De você ir e falar, de você ir e entregar, de você ir e orar, não por aquilo que você está vendo. Não é você ser guiado pela tua emoção, pelo teu achismo, não, é guiado pelo Espírito. É guiado pelo Espírito. Fez muito sentido. E aí eu entendi o que Deus estava fazendo. Então, enquanto eu fazia e preparava essa palavra, Deus falava muito comigo de que Deus está liberando para nós coisas novas, mas nós precisamos nos movimentar de uma forma nova. Você quer viver o novo fazendo as mesmas coisas, se comportando do mesmo jeito? Não, nós precisamos mudar. E queridos, Deus faz por quê? Porque Ele me ama? Não, por amor do nome dEle. Deus, Ele se deleita, Deus tem prazer em fazer o nome dEle conhecido. Ezequiel 36, versículo 22 e 23 vai dizer assim, portanto, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor, o soberano. Eu os trarei de volta, ó povo de Israel. Olha o que Deus estava dizendo, mas não porque merecem. Farei isso por causa do meu santo nome, que vocês desonraram entre as nações. Eu lhes mostrarei a santidade do meu grande nome, o nome que vocês desonraram entre nações. E quando eu mostrar a minha santidade por meio de vocês, diante das nações, diz o Senhor, eles saberão que eu sou o Senhor. Então, muito do que Deus faz, não é porque eu sou privilegiada ou você goza de alguns privilégios, não. Deus faz por amor do nome dEle. Deus zela pelo nome dEle. E quando a gente fala de nome pela Bíblia,
Na cultura hebraica, nome carrega essência, caráter, reputação. É por isso que Deus zela pelo nome dele. Porque fala da essência dele, do caráter dele, da reputação dele. É interessante porque quando você pega o Pai Nosso, por exemplo, Jesus ensina a gente a orar lá, Pai Nosso, que estás no céu, está aberto o microfone dele, tem que fechar, queridos, o microfone de vocês está aberto. Quando a gente olha em Mateus 6, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus está ensinando o quê? Pai, intimidade, acesso, e ele não é seu, ele é nosso, comunidade. Que estás no céu, ou seja, que está acima de tudo. Trono, autoridade, ele governa soberanamente sobre toda a criação. Fala da grandeza e da soberania de Deus. Agora, santificado seja o seu nome. Você acha que a oração do Pai Nosso, nós estamos pedindo para que aquele que é santo se torne mais santo? Você acha mesmo que é isso? Não. Santificado seja o seu nome. O nome de Deus, seu caráter, identidade e reputação deve ser reconhecido como santo. Ele é santo, separado, único. E isso, na verdade, é um pedido para que o nome de Deus seja honrado na terra. Santificado seja o teu nome. Como? Através de mim. Através de mim. Santificado seja o seu nome em tudo que eu faço. Santificado seja o teu nome naquilo que eu transito. Naquilo que eu opero, nas minhas atitudes. Santificado seja o seu nome. Santificar o nome de Deus não é pedir para que aquele que é santo se torne mais santo. Tudo tem que convergir na glória que é de Deus. Jesus está ensinando que a tua santidade seja vista em mim e através de mim. É por isso que nós oramos, santificado seja o teu nome. É dizer, a minha vida não vai manchar o nome de Deus, as minhas atitudes vão mostrar quem Deus é, eu vou viver de um modo que Deus seja exaltado. Deus, Ele quer encher a terra com o conhecimento da glória. Abacuque 2,14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Romanos 11,36, pois todas as coisas vêm dEle, existem por meio dEle, são para Ele. A Ele seja toda honra, toda glória para sempre, amém. Meus amados, tudo precisa convergir na glória de Deus. E Deus quer que o nome dEle seja conhecido na terra. Então Deus quer que eu e você ativemos os dons, que a gente flua nas coisas proféticas, nos dons, e é neste tempo, é para agora. Não dá para adiar mais. Existe um clamor, queridos. Aí fora no mundo as pessoas estão gritando por socorro, e eu e você precisamos mudar essa realidade. Como? Santificando o nome de Deus em tudo. Voltando para Pedro. É lindo porque a gente vê toda essa história. Eu quero que você já vá ficando de pé. Nós olhamos para toda essa história. Nós vemos aquele homem sendo curado, a multidão, todo mundo olhando e falando, uau, olha o que aconteceu. Atos 4, versículo 5. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Versículo 8, cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu, autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados porque hoje realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Versículo 13, quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eles eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Diga comigo, homens comuns.
Meu irmão, eu e você somos homens e mulheres comuns. E olha só que interessante, porque em comparação com os saduceus, com os teólogos da época, Pedro e João, eles eram literalmente analfabetos, eram leigos, conforme os originais gregos. Olha só o que diz a palavra: reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, homens e mulheres simples, mas que andam com Jesus, que estiveram com Jesus, que tiveram as suas vidas transformadas por Jesus. Versículo 14: mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Sabe o que é isso, queridos? Fruto que respalda. Não há o que fazer quando existe fruto que testifica de quem você é, de quem eu sou. As pessoas às vezes olham e elas querem falar contra, mas contra fatos, não argumentos. Não é isso que as pessoas dizem? Pois é, os frutos justificam. Versículo 15: assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Olha que interessante, o Espírito Santo capacitou eles de tal maneira que a coragem, a eloquência, o poder, a sabedoria das palavras fizeram com que os líderes judaicos deduzissem que aqueles homens tinham aprendido e estado com Jesus. Era o Espírito Santo se movendo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Ah, pastora, mas eu não sei falar. Meu irmão, vai nessa humildade, deixa o Espírito Santo fazer por você. Deixa o Espírito Santo fazer por meio de você. Versículo 16: que faremos com esses homens? Eles estavam discutindo entre eles. Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal. Não dava para negar porque havia um fruto, como todos em Jerusalém sabem. Mas, versículo 17: para evitar que eles espalhem sua mensagem, devemos adverti-los que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Versículo 19: Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Versículo 21: os membros do conselho fizeram então novas ameaças, mas por fim o soltaram. Não sabiam como castigá-lo sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade, era de nascença, lembra? Era um aleijado de nascença. Tudo que Deus realiza, meus irmãos, por meio de mim e de você, deve convergir em louvor a Deus, em glória a Deus. Olha só, versículo 23, e com isso eu termino. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhe contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Versículo 27. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo que fizeram, porém, havia sido dedicado de antemão, decidido de antemão pela tua vontade. 29. Agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem, coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Meus irmãos, é tremenda esta palavra, porque aqui a gente vê que quando o cerco aperta,
Eles não vão orar, porque ali existe uma conversa, eles tentam decidir, e a bem da verdade é que eles estão respaldados por sinais. Eles estão respaldados porque os sinais seguem os que creem. E ali eles estão decidindo, o que a gente vai fazer com esses homens? Manda prender. Não, mas se a gente prender tem um tumulto. Por quê? Porque as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Havia um tumulto e aí eles decidem soltá-los. Só que eles falam, maneira aí, não é para falar mais o nome dele não, né? Dá uma segurada, que vocês estão causando, para. Incomodava porque eles falavam de Jesus ressurreto. A ressurreição incomodava, a vida de Deus incomodava. Meus irmãos, aí Pedro olha e fala assim, por acaso você acha mesmo que Deus quer que a gente obedeça a você e não a Ele? Não vamos parar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Não vamos parar. E aí é interessante que a Bíblia fala que quando eles voltam, quando Pedro e João voltam e encontram ali os seus irmãos, eles vão orar. E ali eles vão orar, e a oração deles é o que chama a minha atenção. Meus irmãos, quantas vezes eu e você oramos errado? Por isso não recebemos, porque as nossas orações têm sido feitas de maneira errada. Quando o cerco aperta, eles não vão lá e falam, Senhor, tira de mim, Senhor, me livra disso. Senhor, a gente tem mania de orar por alívio. Ano de posicionamento, o Senhor está dizendo, para de orar por alívio e começa a orar por coragem. Para de pedir para que Deus, Jesus, eu não quero sofrer. Pede coragem, porque se tiver que passar por isso, você vai passar melhor. É coragem que nós precisamos. Não é alívio no ano de posicionamento. O Senhor está dizendo para mim e para você, quantas vezes você orou errado, só querendo que Jesus passe a mão na tua ferida, só querendo cafuné de Deus, só querendo colinho, só querendo afago. Quando o cerco aperta, irmãos, nós estamos num ano que é crítico. Nós estamos no ano em que o cerco de verdade está se fechando. E aí você vai orar pedindo para Deus aliviar, para Deus te mandar para outro lugar porque você não quer passar. Meu irmão, pede coragem. Pede coragem. Nós precisamos mudar a nossa oração e falar, Deus, eu quero coragem, porque se tiver que enfrentar, eu vou enfrentar. Se tiver que me manter em pé, eu vou me manter em pé. Se tiver que ir, eu vou, Senhor. Se o Senhor estiver comigo, se eu tiver a certeza de quem está comigo. Meu irmão, eu não sei você, mas existe uma expectativa no meu coração para que esse ano coisas aconteçam. Eu não sei qual é a expectativa do teu coração. Eu não sei se nós como pastores estamos conseguindo transmitir isso para vocês, porque o céu responde ao posicionamento. O céu responde a posicionamento. E também existe uma resposta para a falta de posicionamento. Posicionamento é você não fugir, é você pedir a Deus coragem para permanecer, coragem para prosseguir, coragem para ser testemunha, coragem para ser tratado, coragem para ser curado. Essa semana eu fiz um post. Muita gente não quer ser de fato curado porque se acostumou com o palco que a dor deu, se colocou no lugar de vítima, atraiu o olhar das pessoas. E ali está tão gostoso, porque todo mundo olha para ele, porque ali ele conseguiu o que ele queria. E não quer ser curado porque a dor deu palco. Meu irmão, abra a mão do palco. Quer ser curado? Rasgue o teu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus entre e te vire do avesso. Mas limpe e expurgue todo o mal. Sai do palco da dor. Deixa o Espírito Santo curar a tua vida de verdade. Versículo 31. Depois dessa oração, o lugar aonde eles estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, pregavam corajosamente a palavra de Deus. É essa oração que nós vamos fazer agora. É essa oração que nós vamos fazer agora. Nós vamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós pedimos alívio e fuga, por todas as vezes que nós deixamos de pedir a Deus coragem, para nós nos enchermos dessa coragem e desse poder de Deus que habita em nós. Essa é a oração que nós vamos fazer. E guarde no teu coração, ore com fé, porque o Espírito responde ao teu posicionamento. O céu responde ao teu posicionamento. A palavra diz que aquele lugar tremeu, estruturas tremeram, pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Fecha os teus olhos.
Senhor, em nome de Jesus, como igreja, Pai, nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes nós olhamos só para nós. Muitas vezes nós entramos na tua casa pedindo alívio. Nós entramos neste lugar pedindo refrigério. Nós entramos neste lugar, Senhor, buscando fuga. Quantas vezes, Senhor, entramos nas cavernas, entramos nos lugares e buscamos fugir, quando a tua palavra nos ensina ousadamente a orar de forma diferente, a confiar naquilo que foi depositado sobre nós. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. O teu Espírito, Ele habita em mim, Ele habita em cada um que está aqui. Senhor, nos permite ver, nos permite, Senhor, ter a ciência, que isso entre na nossa mente de uma vez por todas. O Senhor habita em nós. O Senhor habita em nós. Por isso, Senhor, nós não vamos mais orar por fuga. Nós vamos nos posicionar na tua casa. Nós vamos nos posicionar no reino de Deus. Nós vamos nos posicionar no corpo de Cristo, como pessoas que estão cheias do Espírito Santo, pessoas que se movem ao som da tua voz, Senhor. E a verdade é, não ficaremos com a glória que é tua, não ficaremos com nada que é teu. Não reteremos absolutamente nada. Daremos ao Senhor toda a honra, daremos ao Senhor toda a glória, porque entendemos que tudo que acontece é por meio do teu Espírito e por amor do teu nome. Aquilo que não acontece é por meio do teu Espírito e por amor do teu nome. Senhor, nos perdoa todas as vezes que deixamos de orar por coragem, deixamos de fazer o que o Senhor nos propôs, porque estávamos preocupados com a nossa reputação, com o nosso nome. Ah, Senhor, o Senhor tem um nome a zelar e não é o nosso, é o seu. Não é o meu nome, não é o nome do pastor Tiago, não é o nome da igreja, é o teu nome. É o teu nome, por amor do teu nome nós estamos aqui pedindo, enche-nos de coragem. Enche-nos de coragem, Senhor, para pregar corajosamente. Enche-nos de coragem, Senhor, para fazer tudo aquilo que precisa ser feito como igreja. Enche-nos de coragem para sermos agentes de mudança, Senhor, na nossa nação. Enche-nos de coragem, por amor do teu nome, por amor do teu nome. Que o teu Espírito Santo venha em plenitude sobre nós. É o teu nome, Jesus. Se trata do teu nome, se trata do teu nome. Sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clame o nome de Jesus. Clamo Jesus. Jesus está visitando pessoas que não estão conseguindo dormir, queridos.
O seu sono tem sido roubado. Você que tem insônia, perturbação durante a noite. Pode sair do seu lugar, nós vamos orar por você. Mãe, vem aqui que eu quero orar por você. Se você tem problema com pernas inquietas, isso rouba o teu sono, o teu descanso. Síndrome de pernas inquietas. Pessoas que se agitam à noite e têm... Não é só insônia, tem o sono roubado em detrimento de outros problemas. Mas o Senhor estava falando comigo de pessoas que não estão dormindo. Não descansar, queridos, traz peso sobre o corpo. Pesadelos. Você não dorme porque você tem muitos pesadelos durante a noite. Você não consegue descansar. Quando você acorda, você sente que você não descansou. Em nome de Jesus. Eu quero pedir para os pastores, intercessores, líderes, venham nos ajudar. O profético está liberado. Os dons estão ativos. Receba agora o toque do Espírito Santo. Mesmo até os irmãos chegarem até você, mas se posicione agora no altar. Receba o toque agora. Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus, o toque do Espírito Santo agora. Receba o toque do Espírito Santo. Receba a força, a vida agora. Alinhamento, alinhamento, alinhamento. Nós te abençoamos. 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 Declaramos este ano abençoado. Jesus.
declare, declare. Levante suas mãos, declare. Nós te abençoamos. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Mais uma vez declare pelas ruas, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a luz. Sobre esta igreja, clame o santo nome Jesus. Mais uma vez, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a luz. Sobre os pastores, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura. Teu nome é cura. Levante suas mãos e declare. Poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipe as trevas, vem sentir. Teu nome Aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ore cantere balamalas. destrói Cadeias, dissipa as trevas, vencei. Levante suas mãos. Levante suas mãos aonde você está. Nós temos falado sobre Salmos 92, que aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Você que está com as suas mãos levantadas, o Senhor manda te dizer: você é uma terra fértil, você é uma terra boa. Por isso que o diabo, ele está interessado em que você não tenha o seu posicionamento no Senhor. E tem pessoas aqui que estão lutando, está falando: Senhor, eu comecei o início de 2026 falando que eu vou me posicionar, falando, Senhor, que eu vou estar debaixo da tua instrução, mas tem sido tão difícil. Mas o Senhor está agora dizendo para você que está com suas mãos levantadas: você é uma terra fértil, você é uma terra fértil. Você é uma terra fértil. De você virão obras maiores. Através de você virão obras maiores. Oh, de você virão obras maiores. Pode vir alguma coisa lá de Nazaré. Pode vir, pode vir. Pode vir alguma coisa da Zona Leste. Pode vir. E o Senhor te capacita para as obras maiores. Você que está com suas mãos levantadas, recebam agora o toque do Espírito Santo. Nesses últimos minutos de culto agora. Oh, há pessoas aqui que estão falando: eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Isso, você que está com suas mãos levantadas. Receba um toque do Espírito Santo agora. Que dentro do seu interior comece a sair palavras de louvor ao Senhor. Palavras cheias da glória do Espírito Santo de Deus. Receba o toque agora do Espírito Santo. Você não vai sair daqui sem ser tocado agora. Pelas suas mãos levantadas. Pelas suas mãos aonde você diz: eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor.
Quem ora em línguas estranhas, comece a orar em línguas estranhas agora. Deus está falando assim que tem muita gente que não estava mais orando de línguas estranhas. Deus está falando: este é o tempo, este é o tempo, este é o tempo. Se você ainda não fala, seja tocado agora pelo poder do Espírito Santo de Deus. Oh, vem, toca-nos agora, Espírito Santo. Oh, de andere balamalash, de andere balamalas. Oh, de cantere balamalash, de andere balamalas. Oh, de cantere balamalash, de balamalas. Diga: é poderoso, é poderoso teu nome, vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Irmãos, eu prometo para você, agora é 12:15, eu só preciso de 2 minutos, mas eu preciso fazer o que Deus está falando para fazer. Venham todos aqui à frente, 2 minutos, venham todos aqui à frente. Nós vamos encerrar este culto já, mas venham todos aqui à frente. Não converse com ninguém, venha debaixo desta unção tremenda. Venham mais para frente, por favor. Por que eu estou falando disso? Porque Salmos 92 diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, florescerão no pátio, no lugar onde Deus habita. Então, todas as vezes que você vier aqui à frente, entenda como um ato profético sobre a sua vida, de que você está florescendo, de que você está recebendo os nutrientes necessários. Não aceite 2026 ser mais um ano apenas na sua vida. Pastor, eu sou comum. Eu sou comum, pastor. É esses que o Espírito Santo de Deus quer. Não tem coisa mais linda quando você, uma pessoa comum, eu, uma pessoa comum, somos usados para fazer obras maiores, meu irmão. Isto é sobrenatural, isto é extraordinário. Levante suas mãos. Diga assim: Senhor Deus. Diga mais forte: Senhor Deus, eu quero fazer obras maiores. Capacita-me a uma obra de poder no meu emprego, no meu casamento, na minha família, na minha casa, na célula, na igreja, nos vizinhos, no culto, no mercado, aonde eu for. Eu estou dizendo: usa-me para fazer obras maiores. Usa os meus filhos para fazer obras maiores. Usa o meu cônjuge para fazer obras maiores. Eu quero obras maiores. Eu quero obras maiores. Levante suas mãos, Pai. Pai, capacita-nos a obras maiores agora. Nós saímos daqui capacitados a obras maiores. Nós chamamos obras maiores agora. Chamamos a existência obras maiores agora. O Espírito Santo diz em Marcos 16 que nós somos ungidos, que nós somos capacitados a fazer obras maiores no poder do nome do Senhor. E você sai daqui debaixo desta palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor coloque o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que a sua renda seja guardada.
que as suas finanças sejam guardadas, que a sua saúde seja guardada, que o Senhor venha guardar o entrar, o sair, e que tudo que você colocar as mãos seja abençoado, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, terça-feira às 20h30 esperamos por você. Dê um abraço, e quem está do seu lado diga assim: deixe Deus te usar para obras maiores. Deus te abençoe.